redondos assim, ó, meio, parece um fandangos, se a gente pensar, igual um fandangos, né? Só que em volta dela tem a hemoglobina, que é a proteína que ajuda a fixar esse oxigênio. Quando eu tenho anemia falciforme, a hemoglobina, ela estrangula a hemácia, aí ela fica assim, ó. Por isso chama falciforme, ela fica em formato de foice. Sabe foice de limpar mato? Então, esse nome de falciforme, é porque a hemoglobina, ela é mal produzida, ela estrangula a hemácia, ela fica assim. E se ela ficar assim, imagine que ela tem que circular na corrente sanguínea. Redondinha é mais fácil, né? Agora, olha só. E ela vai carregar menos oxigênio. E aí, só abrindo um parênteses, aproveitando a sua pergunta, que a gente pode deixar passar. Algumas pessoas falam dentro da biologia que a anemia falciforme já é um mecanismo de defesa em algumas etnias. Não existe raça dentro da população humana. Por exemplo, tem países que têm uma incidência muito alta de malária. No norte do Brasil e alguns países do continente africano. As pessoas que têm anemia falciforme não desenvolvem malária. Por quê? A malária, o protozoário, ele vai se grudar aqui, ó, nas hemácias para destruir. Como a hemácia ela tem uma área menor, então não consegue. Então, assim, é óbvio que isso é um estudo e tem várias linhas de pesquisa a respeito disso, né? Então, dentro do processo evolutivo humano, nós temos algumas coisas que acontecem assim, tá? É muito bacana. Deu para entender a parte assim? Esse negócio de anemia, eu posso estar viajando, né? Tem a ver com aquele negócio do teste do pezinho? Não, aquele teste do pezinho é a questão da fenilcetonúria, para ver outras situações, mas lá também você consegue detectar. É porque eu tenho esse negócio de falciforme, que é um negócio tipo traço. Isso, só um traço. Você não desenvolveu a anemia falciforme, você tem um traço. Isso. Então, na sua alimentação, mesmo tendo só o traço, é bom você manter uma dieta mais rica em ferro e vitamina C. Por quê? O ferro, ele é o que vai ajudar no transporte de oxigênio. A vitamina C ajuda a fixar o ferro. Então, quem tem anemia falciforme tem que fazer o uso direto de suplementos de ferro e vitamina C. Ela pode se desenvolver, então, ao longo da vida? Pode. Para quem tem um... Pode, para quem tem só um traço, pode. Como tudo na vida, né? Por exemplo, porque como tudo depende do nosso sistema imunológico, se eu tenho ele deficiente em determinado momento, eu posso desenvolver. Você pode perceber que tem pessoas que têm intolerância à lactose, por exemplo, na época da puberdade, da juventude, depois termina. Tem pessoas que Quando eu era criança, minha avó falava que eu tomava muito leite. Hoje eu não posso tomar leite, que é assim, coisa de 5 minutos. Primeiro eu vou no banheiro, depois meu rosto, o braço, tudo começa a empolar, inchar muito. Então, aí você pode perceber que talvez você está desenvolvendo uma intolerância ou à lactose, que é o açúcar, ou à proteína do leite. E imagina só, pessoal, isso é uma discussão antiga, tá? Ó, nós somos humanos. Vamos imaginar que a proteína que está no leite da nossa mãe, ele era desse tamanhozinho, tá? Agora a gente toma leite de vaca. O bezerro é muito maior do que a gente. A proteína do leite de vaca é desse tamanho. Então a gente tem uma dificuldade para quebrar essa proteína, né? Então eles falam que é o seguinte: 90% das alergias, e a alergia é uma reação exagerada do nosso corpo, pode ser isso que o seu corpo está tendo, não é nem por causa da lactose, mas talvez pela proteína do leite. Uma pergunta, que aí foge um pouco da aula, mas que eu fiquei curiosa. O que causa essas alergias? Tem alguma proteína ou algo que o nosso corpo vai contra todas elas? Tem, na verdade, o nosso corpo é o seguinte, lembra que, vou voltar aqui, para vocês entenderem, tá? Que é legal quando a gente fala isso. Ó, nós temos os anticorpos e os antígenos. O anticorpo ele é produzido na presença do antígeno, beleza? Tranquilo. Se eu fui picado por uma abelha, meu corpo vai produzir um anticorpo para aquele veneno da abelha ali. Na maioria das vezes eu nem sinto nada, só a dor nem inchou direito. Vocês são assim. Tem pessoas que foi picado por uma abelha, cria uma bola assim no lugar, os lábios incham. É uma reação alérgica, ou seja, é um exagero na defesa do organismo, tá? Então o nosso corpo ele faz isso em determinadas pessoas que são extremamente alérgicas. O que é isso? O corpo dele, ele não tem limite, ele não sabe dosar, sabe? Ele é 8 ou 80. Ele chegou diante de um anticorpo, ele faz lá as células, né, os linfócitos B e os leucócitos. Vamos produzir aí, vamos produzir que o bicho está pegando aqui. Tem gente que é exagerado, assim tem tudo na vida, né? Então o que é a alergia? É um exagero do sistema de defesa. E a gente tem que controlar. Aí tem gente que controla com Histamine,
né? Tomar um antialérgico e tudo mais. O antialérgico é um perigo, mas tem pessoas que têm que andar com ele na bolsa. Chegou aqui, por exemplo, aqui, ó, essa casa, ela é antiga. Aqui embaixo tem uma sala de reunião, ali em cima tem uma capela. Quando chegar o período de chuva, quem é alérgico, chega da porta aqui, já começa a espirrar e não para. Tem gente que fica até empolado. Agora a gente corrigiu lá o vazamento que tinha lá em cima. Então o que acontece? A alergia é uma reação exagerada. E aí tem gente que toma um antialérgico para controlar isso. Só que quando você toma um antialérgico, o que você está fazendo ali? Você está impedindo que o seu corpo produza algumas defesas. Então tem gente que fica viciada em antialérgico, é um perigo, né? É claro que ele é um remédio que salva a vida, né? Uma vez, quando eu estava fazendo biologia, a gente foi acampar numa tribo machacalista, lá depois de Valadares. E uma pessoa que foi com a gente não falou, pessoal, se precisar ir ao banheiro, tem banheiro ali, tá? A menina não falou que ela era alérgica à picada de pernilongo. À noite, a menina quase teve. Como é que chama? Fechamento do glódio, tem um nome, choque anafilático. Porque pernilongo lá faltava carregar a gente, entendeu? E aí, todo mundo estava sendo picado. Ela foi picada, ela começou a empolar toda e perdeu a respiração. O professor teve que fazer a furar aqui, ó, enfiou um tubo de caneta. Nossa, para até levar ela para mulher, ele estava fazendo a tripitígena. Ela morria, não ia respirar. E aí não tinha nenhum antialérgico, sabe? É uma loucura o pessoal. Agora todo lugar que a gente vai, a gente leva. Tem gente que anda com essa trem. Tem gente que anda com. Aquele lá é uma injeção que, além de estamina, ela tem uma injeção de adrenalina, né? E faz com que isso vá mais rápido no seu corrente sanguínea. Eu descobri muitas alergias depois que eu fui numa alergista e fiz os testes. Não, mas aqui, qualquer um de nós, se for no alergista, você vai voltar lá meio traumatizado. Por quê? É uma fita, né? Aí fica todo roxo assim, o negócio, né? Faz os furinhos. Né? Meu filho mais velho, ele é alérgico, por exemplo, calçado que tem contato com o couro, ele não pode usar, porque fica todo empolado. Aquele detergente de lavar a louça normal, fica todo empolado, chega a descascar a mão. Então, tem gente que tem o sistema imunológico muito mais sensível. Então, não tem uma explicação para isso ainda, não tem controle. Uma coisa é fato, tá? Quando você está com a alergia localizada, é importante que você diminua a ingestão de leite e derivados do leite. Ele já foi constatado que o leite está ligado diretamente à questão alérgica, tá? Uma pergunta também, por que os animais, eles tomam leite, né? Amamentam até uma certa idade e a gente adulto ainda fica tomando leite? O ser humano é o único animal que ordinariamente toma leite, né? Os outros animais, se você der, claro que ele vai tomar, mas ele vai ter uma reação. Se você dá leite para o seu gato, por exemplo, ele vai ter uma diarreia. Ele não vai conseguir mais quebrar o açúcar nem a proteína daquele leite. No nosso caso, a gente ainda continuou, mas você pode perceber que tem muita gente que, dentro da evolução, o ser humano é o único que busca o alimento e nós somos onívoros, né? Nós comemos de tudo. Então a gente busca esses alimentos conforme a disponibilidade. Teve uma determinada época da evolução humana que começou a domesticar o gado. Então o leite era um alimento do bezerro, mas era um alimento também do humano, e isso continuou. Os outros animais não. Se você pegar os herbívoros, eles só se alimentam de plantas, né? Se você pegar lá os carnívoros, alimento de carne na natureza. Os onívoros, eles escolhem, apesar de comer de tudo, eles escolhem aquele que tem mais fácil digestão. Nós criamos então essa necessidade de manter o leite. De manter o leite, Nós que criamos e mantivemos, porque é prático, né? Hoje é prático. É um alimento bem prático que a gente tem disponível. O Brasil tem mais cabeça de gado, tanto de corte como leiteiro, do que pessoas, né? Então, porque hoje em dia eu vejo aumentou muito essa intolerância de lactose. Mas por quê? Olha só, não só a questão do leite. Pensa para mim um alimento que você come durante o dia que tenha leite. Todos nós alimentos você vai listar mais de 10. Principalmente se tiver salgado, tiver doce, tudo tem leite. Inclusive tem uma época, durante a Páscoa, foi um negócio bem interessante, que lançaram os ovos diet. Não tem ovos diet? Você acha que a pessoa que é diabética pode ficar comendo ovo diet? Por quê? Ele não tem açúcar, sacarose. Mas o que tem ali? Leite. E o que tem no leite? Açúcar, que é a galactose mais glucose. Então, se eu comer muito ovo de Páscoa diet, eu estou ingerindo açúcar do mesmo jeito. Só que a quantidade tem que ser igual, né? Beleza, pessoal? Aqui, olha lá, as proteínas então são enzimas. Só para mostrar que legal isso aqui, ó. Eu acho muito legal isso aqui. Então, ó, o substrato é o que vai sofrer a reação. Seja a glicose, a proteína, o que você estiver comendo, a reação que estiver acontecendo no seu corpo. Essa é a enzima.
A enzima vai ter um papel aqui, olha, de juntar esse substrato. Depois que juntou, forma um produto, seja lá qual for, e a enzima sai intacta. Isso quer dizer que a enzima no nosso corpo é algo que não vai estragar, a não ser que, como ela é uma proteína, ela sofra aquilo tudo que a gente falou lá atrás. Aumento de temperatura, contato com ácido e etc e tal. Beleza? Sim. Isso aqui é só uma situação para a gente entender. Cada proteína também, cada enzima, ela funciona com um substrato específico. Então, se eu tenho uma enzima que vai quebrar a lactose do leite, ela não vai atuar lá para quebrar um aminoácido. Cada uma é específica, tá vendo os encaixes? Então, a enzima ela funciona assim, tá? Esses desenhos são didáticos, porque na verdade você fez a pergunta, agora eu vou te mostrar o que é. É aquilo ali que a bioquímica enxerga. Nossa. Então, olha só, a enzima que quebra a maltose, ela vai ter um sítio ativo onde a maltose vai encaixar nela, tá vendo? E aí, o pessoal da bioquímica é muito criativo, se a pessoa tivesse na prova, de novo, ó, a que quebra maltose se chama maltase, a que quebra lipídios se chama lipase, a que quebra proteínas se chama protease. Tudo termina com ase. Só que nas proteínas, como são muitas, aí eles vão dar vários nomes, tá? Para as enzimas. Tudo tem ase. Termina com ase. Tudo termina com ase o quê? É a enzima. A única coisa que vai mudar é no caso da proteína. Hidrolise ali é o que precisa ser hidratado? É hidrólise. Hidrólise. É porque eu tenho que colocar água na reação para ela acontecer. Precisa ingerir água. Qual que é o nome do outro que perde a água? Desidratação. Síntese por desidratação. Ah, tá. Não tem um nome específico? Não tem nome específico, não. Aqui, ó, só para vocês entenderem, isso aqui que eu acho muito legal. Isso aqui, ó. Olha só. Isso aqui, ó, é a característica da proteína, uma enzima. E isso aqui é o fator de pH. Vocês já estudaram pH? pH é coeficiente de acidez. Por exemplo, essa água que a gente bebe, ela está mais ou menos aqui, ó, entre 6 e 7. Quer dizer que ela é um pH, a escala vai de 0 a 14. Então aqui está no pH neutro, tá? Quando você toma um refrigerante, por exemplo, o pH dele está aqui, ó, mais ácido. Quando você toma um suco de laranja, está aqui. O seu estômago, o nosso estômago, ele libera lá o líquido que está aqui, ó. Nosso estômago é extremamente ácido. E o final Tá? dela? Aqui, ó, quando vai aumentando, é o contrário do ácido, que a gente chama de alcalino, é básico. Por exemplo, a água que a gente toma lá na Serra do Cipó, ela está mais ou menos aqui, ó, entre 8 e 9. Ela é mais alcalina. Os efeitos são muito parecidos. E aí, olha que legal, pessoal. Aqui, ó, eu tenho uma enzima chamada pepsina. Essa pepsina ela vai quebrar a proteína lá no nosso estômago, tá? Então, olha, se eu colocar ela no pH 0, não existe isso aí, que a pessoa está até morta, não tem isso aqui. Ela não tem ação. Aí quando ela cair no meu estômago, olha só, o pH entre 2 e 3, está vendo que está alto aqui? É o melhor lugar para ela. Então quer dizer que ali ela vai estar quebrando várias proteínas ali no meu estômago. Quando a gente come carne, então essa enzima ela é produzida lá, tá? Lá no meu estômago que ela vai ser produzida. Tem gente que toma comprimido de pepsina, porque produz pouco. Se eu mudar o pH, passou no meu intestino delgado, por exemplo, já está mudando o pH, vai subindo, ela vai perdendo a função, tá vendo? É porque, lembra das funções que eu falei lá? Ela vai mudando de estrutura. Então aqui, ó, é o lugar que ela mais age. A pitialina, sabe essa pitialina aqui? Provavelmente vocês já trocaram muita pitialina com os outros. Ela está na nossa saliva, né? Você vai ficar beijando os outros na boca aí. Essa enzima aqui, pessoal, é a que quebra o amido dentro da nossa boca. Talvez no ensino médio já fizeram esse teste, comer um biscoito salgado, e aí você começa a mastigar e ele não fica meio doce, porque ali tem amido na farinha de trigo. Quando chegar em casa, pega um pouquinho de farinha de trigo e põe na boca para você ver. Aí você começa a salivar, essa enzima aqui, ó, vai quebrar o amido em várias moléculas de glicose, e aí você vai sentir o gosto mais adocicado das coisas. Olha onde ela atua. O ponto alto de atuação dela é o pH 7 e 8, que é o da nossa boca. Nossa boca tem um pH um pouco mais alcalino. Quando eu ingerir, fui lá, mastiguei, engoli. Olha só, o pH do meu esôfago ele é mais alcalino ainda. Ela para de ter módulo de ação. Quando chega lá no meu estômago, olha só, está bem ácido, ela não vai ter função quase nenhuma lá. Então quer dizer, se eu não mastigar bem o pão que eu como, vocês já devem ter passado por isso, quando chegar lá no meu estômago vai dar azia.
porque eu não quebrei o amido como deveria ter quebrado. Tem gente que coloca na boca o pão e dá 2 mastigadas e já engole. Então, olha só, essa enzima só vai ter módulo de ação na minha boca. Lá no meu estômago, o pH é baixo, ela não vai ter módulo de ação nenhum. Aí você pensa, o que aconteceu com ela? Ela morreu? E como isso não é um ser vivo, é uma molécula, ela só mudou de estrutura. Saiu da primária para a secundária ou para a terciária, depois ela volta de novo. A tripsina também é uma enzima que quebra proteína. Lá no estômago ela tem pouca atuação, mas quando chega lá no intestino delgado, olha só, ela tem muita atuação. Então nem toda a digestão de proteína termina no estômago. Por isso que carne, quando a gente come, a gente demora talvez 2 dias para digerir aquela carne toda, até formar fezes lá embaixo. Então isso só para a gente entender, o pH é um fator que limita a ação de enzima, como de toda proteína, tá? Temperatura também, olha lá. Ali é a quantidade, né? Se eu comer muito, eu vou ter pouca enzima. E talvez, como você chama? Você falou o seu nome, esqueci. Jennifer. Como? Jennifer. A Jennifer. Quando você toma muito leite, você pode até produzir enzima normal, tá? Mas só que vai chegar uma hora que a quantidade de leite que tomou é tão grande, ó, que eu não tenho enzima suficiente para quebrar. É como se eu tivesse mais pessoas do que cadeiras para sentar. Aí vai ficar aquilo acumulado, vai causar uma alergia. Você pode perceber que a maioria das pessoas passam mal de intolerância à lactose quando está chegando Páscoa e final de ano, Natal. Todo mundo ganha chocolate, ganha aquilo, ganha tanta coisa. Porque além do leite, tem chocolate, tem leite, tem vários doces que tem leite. Então aí a pessoa tem tanto substrato ali, ó, que vai aumentar a reação até certo ponto. Depois ela não vai continuar mais. Eu gosto de brincar quando eu estou dando aula assim. Vamos imaginar que ele tem que guardar essas cadeiras. Eu tenho 200 cadeiras para guardar. Se eu tiver 200 pessoas, cada um pega a sua cadeira e vai lá e guarda rapidinho, né? Assim. Mas imagine se eu tiver 5 pessoas para guardar 200 cadeiras. Vai chegar num ponto que a velocidade não vai aumentar mais, vai ficar cansado ainda, vai diminuindo. Então, se eu comer muita coisa, eu não vou ter enzima suficiente para quebrar aquilo ali. Então, uma pessoa que tem intolerância à lactose, talvez, se ela tomar só uma gotinha de leite, um pouquinho, ela não vai ter problema, mas se ela tomar 1 litro de leite. A gente está estudando uma outra matéria, a fase de crescimento das bactérias. Essa fase de crescimento serve para as proteínas também? Ou elas não mudam? Ela está muito relacionada, porque bactérias elas se reproduzem a cada 20 minutos, dobra a população, né? Talvez a professora tenha falado isso. Mas pensa bem, vou voltar aqui para vocês entenderem que é a mesma coisa, tá? A bactéria é formada por proteínas, né? Como todos os seres vivos. Se você colocar a bactéria em um pH que é diferente do dela, ela não vai conseguir se multiplicar, porque a ação das enzimas vai ser devagar, vai tirar. Se você coloca um ambiente que tem muito substrato, a bactéria também vai parar. E o outro é a temperatura, a mesma coisa. Se eu aumentar a temperatura de 1,5, é o que a gente acontece hoje, quando você quer esterilizar alguma coisa no hospital, coloca no autoclave, tem temperaturas altíssimas. Porque a temperatura, ela vai diminuir ou quando está muito alta ou quando está muito baixa, né? Vai diminuir a reação de proteínas ali. Então eu vou interferir na ação de bactérias. Por que lá na sua geladeira, quando você vai colocar algum produto dentro, ela tem que ficar entre 4 e 8 graus? Olha ali, ó. Porque abaixo disso, ó, a produção é pequena, então as bactérias não se multiplicam. Ou você ferve algo acima de 40 graus, tá vendo? Mata aquelas bactérias. Entrando nessa parte de enfermagem mesmo, profissional, até vamos para a parte íntima, né? A mulher com pH baixo, onde entra isso também, né? Também, a maioria das mulheres, quando tem na infecção urinária ou tem candidíase, né, que é muito comum, porque tem alteração do pH, aí o sabonete íntimo, por exemplo, as mulheres não deveriam usar sabonete íntimo com frequência, só na época do ciclo menstrual mesmo, precisa de uma higiene, né, um pouco maior, ou está tomando algum medicamento que talvez está liberando um muco maior ali. Se você usa isso regularmente, você altera não a temperatura, você está alterando isso aqui, ó, no canal vaginal, o pH. Então, olha, o pH do canal vaginal, eu não tenho certeza disso, tá? Mas ele é um pouco mais ácido também. Então ele está aqui entre 4 e 6. Se eu usar um sabonete neutro, olha só, eu vou subir esse pH para cá. E aí as bactérias que estão lá, os fungos, os protozoários, vão aproveitar para se multiplicar. Então todas as vezes que acontece uma alteração, e isso aí, pessoal, alteração de pH no canal vaginal é muito comum, porque tem a ver com o emocional da mulher também.
tá? Durante o ciclo menstrual, Três? tem dia... Oi? Está entre 3 e 4,5. Aqui, ó, 3 e 4,5. Então, o pH do canal vaginal está aqui. Então, se eu altero ou para baixo ou para cima, eu posso alterar. Para baixo, talvez não vai ter a infecção, talvez você vai ter irritação de pele interna, né, na mucosa, baixa produção de muco. Para cima aqui, ó, você vai proliferar micro-organismos. E aí, só para vocês terem uma ideia, tá? Sabonete íntimo, lubrificante íntimo, tem que olhar muito isso. Protetor, o OB, tudo tem que olhar se altera o pH do canal vaginal. Não sei se vocês sabiam disso, né? Esse pH aqui, ó, do canal vaginal é o que causa, inclusive, a maturação do espermatozoide. Por isso que em determinada época do ciclo menstrual, que está infértil, é porque o pH também está alterado ali, né? O espermatozoide ele sofre a maturação completa para ele nadar bem entre esse pH aqui. Então tudo isso interfere. E a H. pylori do estômago também, eles falam que muitas das vezes bactérias vão quando está abaixo. Isso.